Queria que você, se você puder, se você veio preparado, pegar sua Bíblia ou ligar ela. Queria ler um texto e queria que você lesse junto comigo 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 5. Eu já passei alguns textos ali para a mídia, ali para... O pastor Márcio falou que se eu falar o texto, em 2 segundos já está ali, né? 1 segundo já está ali no telão. Mas esse eu gostaria que você lesse comigo. 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Esperar você achar, está lá no início da Bíblia. Quem não achou, está aqui no telão. Vou ler aqui na minha versão, mas não muda muito. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? Se puder, mais um instante, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento que aqui estamos, Pai. E o que eu te peço, Senhor, é que só a Tua palavra fale conosco, Pai. Somente a Tua voz, outras vozes se calem, Pai. Aqui nós já repreendemos, Pai, todo cansaço, todo medo, todo engano. Ó Pai, cremos, Pai, que só a Tua voz vai falar agora. Pai, te damos liberdade para o Teu Espírito, que fale conosco, que seja uma chave, Pai, na nossa mente, no nosso coração, Pai. E se alguém veio aqui, Senhor, talvez coração endurecido, com a mente fechada, Pai, te peço, abre, Senhor. Pai, no máximo eu posso transferir algum conhecimento, mas nós queremos mais nessa noite, Senhor. Queremos o Teu Espírito, Pai. Entra, Senhor, com a Tua palavra. E já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Amém. Amém. Meus queridos, nessa noite eu quero falar uma breve palavra sobre um homem, sobre um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá. Ele é citado em 3 livros na Bíblia: 2 Reis, 2 Crônicas e também no livro do profeta Isaías. Esse homem foi um homem muito importante. Talvez em alguns livros de história ele pudesse ser contado a história desse homem. Talvez lá na região de Israel, dos livros de história das crianças que estudam, talvez lá esteja contada a história de Ezequias. Mas essa história está na Bíblia, contada em 3 livros. E eu aprendi há um bom tempo atrás, o pastor Márcio lembrou lá da Água Viva, da igreja Água Viva. Eu aprendi uma vez com um homem chamado Bispo Eli. Alguns talvez o conheçam, já ouviram falar. E uma vez ele disse assim: toda vez que nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender o que tem, né, qual o significado que ele quer trazer ao nosso coração. E nessa caminhada aí, que eu digo uma breve caminhada, a gente sempre está aprendendo. Eu sempre, quando eu leio a Bíblia, eu quero dizer, eu busco qual é o contexto espiritual que essa história está me trazendo. Então assim, vou contar a história, uma breve história, e talvez, se eu tiver tempo, contar um breve testemunho, que essa história me impactou muito. Mas eu não queria que você a visse apenas com um ouvido carnal, mas pegasse isso no teu espírito, entendesse o contexto espiritual por trás dessa história. Amém? O texto que nós lemos, ele fala que nunca houve um homem, né, como Ezequias, um rei como Ezequias, nem antes e nem depois dele. Ezequias foi sucessor, não direto, mas foi sucessor de Davi, do grande rei Davi. Mais ou menos uns 400 anos diferenciam o reinado do outro. E mesmo assim, esse homem é citado como um grande homem. E no texto, ele fala de um atributo. Esse atributo é confiança. Ele agradava a Deus pela sua confiança. Até quando o pastor me perguntou qual seria o título da mensagem,
E aí eu lembrei de uma pergunta, né? O quanto você confia em Deus? E eu quero falar um pouquinho sobre confiança. Mas eu queria que você pensasse, qual é a tua confiança em Deus? Eu acredito que se você está aqui nessa noite, é porque você confia. Mas o quanto você confia em Deus? Para a gente entender um pouco de confiança, ou saber um pouco que é confiança, isso é mais para os pais, né, que fazem normalmente as brincadeiras com os filhos, que o filho sobe em cima, às vezes de um armário, acima de uma coisa, e você fala, filho ou filha, pula. Aquela criança, ela vai pular, normalmente ela vai pular. Normalmente essas brincadeiras é com o pai que faz, né? Mas ela pula por quê? Porque ela confia no pai. Talvez se viesse um homem mais forte que o pai, talvez até mais preparado, e falasse pule, ela não ia pular. Minhas filhas estão ali e eu vejo, lembro assim de quantas coisas eu falava, vamos subir no telhado, e nós subíamos no telhado, eu colocava para a escada. Hoje eu já não faria mais isso, mas elas iam. Por quê? Porque ela confiava. Então a confiança nos faz fazer coisa, por quê? Porque nós acreditamos em quem está falando naquilo que é para a gente fazer. Mas confiar é um verbo. Confiar não é só falar, eu confio. Ele exige uma ação. Quando você confia, você pode falar, eu confio, mas as tuas atitudes têm que se mover de forma a que você mostre essa confiança. Você imagina um filho falar, eu confio no meu pai, mas quando o pai falar, pula, ela não pular, não significa que ela confia no pai. Ezequias, que era um rei, ele confiava no Senhor. E qual foi o grande ato, talvez, que Ezequias fez? Logo que ele assumiu o reinado, ele foi rei de Judá, ele acabou com todos os altares que não eram para Deus. Dá para dizer que ele fez uma reforma religiosa. Ele acabou com todos os altares pagãos. Inclusive tem o texto que fala, talvez o versículo 3 e 4, fala que ele destruiu até aquele pedestal que Moisés fez quando eles estavam lá, né, fugindo do Egito, que tinha as serpentes, e quem olhasse para aquele pedestal era curado. E ele mandou destruir, porque eles já estavam queimando incenso e adorando aquele pedestal. E isso agradou a Deus tanto, que ele foi citado como um dos maiores. Mas meu querido, eu quero que você já comece a olhar num contexto espiritual. Depois o pastor Márcio puxa minha orelha. Mas quando você agrada muito a Deus, você desagrada ao outro lado. Espiritualmente, existem dois lados. Quando você vai para um lado, agradando a Deus, provavelmente o inimigo se desagrada. É normal, é comum, e é assim mesmo. Talvez muitos líderes de células aqui estão, que você convida a pessoa para ir para a célula, a pessoa ela se agrada, ela quer ir, ela gosta. Mas de repente chega no outro dia, né, na outra semana, ela não vai. Você fica pensando, poxa, o que será que aconteceu? Ela gostou tanto. E você vai ver, você manda uma mensagem, ela te responde, não, eu veio uma visita lá em casa. Daí na outra semana, não, aconteceu tal coisa. E é assim mesmo, realmente isso deve ter acontecido. Mas isso acontece por quê? Porque o inimigo cria barreiras para a gente se afastar de Deus. Ou mesmo começa a vir algumas situações, alguns problemas na vida da pessoa que a pessoa nunca teve. Porque estar com Deus, o inimigo não quer. A ideia do inimigo é nos afastar de Deus. E com Ezequias isso aconteceu. Logo após Ezequias fazer a reforma, entre aspas, a reforma religiosa, o inimigo se levanta. Esse inimigo tinha nome, RG e CPF. Se chamava Senaqueribe, rei da Síria. Rei da Síria
E o texto fala que logo após a reforma religiosa, Senaqueribe começa a invadir os territórios de Judá. Mas ele invade os territórios e fica cercando. Ele só invade os territórios, mas ele não chega ao combate. Não chega a passar das muralhas. E começa a sitiar as cidades, e principalmente a cidade de Jerusalém, onde que estava Ezequias. Passa para nós Segunda Crônicas 32, versículo 1. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Primeira coisa, quando eu cheguei nesse texto, que eu fiquei vendo assim, que ele ficou por muito tempo sitiando e cercando as cidades. A minha pergunta era, por que ele sitiava com um grande exército e não invadia? Ele ficava ali ao redor. Eu lembrei de um texto, 1 Pedro 5,8, que diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O inimigo de vocês, em algumas versões diz que, a saber, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo que nem leão, esperando a quem possa tragar. Sabe, aquilo me representou tão forte, esse versículo. Mas mesmo assim, ele continuou sitiando, mas não invadiu. Tem um versículo, agora eu não lembro a referência, me veio agora, que fala assim: aquele que habita em nós é mais forte do que aquele que habita no mundo. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe. Está lá em 1 João, não tenho muito bem certeza, mas se não for, 1 João 5,18, primeiro evangelho, primeira carta de João, diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não peca, e aquele que nasceu em Deus, o maligno não lhe toca. Ali naquela versão está: o maligno não lhe atinge. O inimigo sabe disso. Então o inimigo fica o quê? Cercando, fica ao derredor. Ezequias, sabendo disso, sabendo que o inimigo estava sitiando a sua cidade, ele chamou alguns homens na praça. Primeiro ele tentou negociar com Senaqueribe, mandou ouro, enfim, Senaqueribe recebeu, mas não foi embora. Aí ele fez o seguinte: reuniu alguns homens na praça e começou a dar uns títulos para aqueles homens. 2 Crônicas 32, versículo 6. E ele chama aqueles homens para que auxiliem ele na guerra. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança, o que disse Ezequias, rei de Judá. Então, com palavras, ele encorajou aqueles homens, e os homens creram nele. Tem uma versão que diz, que fala assim: com ele está apenas a força do braço, mas conosco está o nosso Deus, que luta as nossas batalhas. Eu vou repetir: que luta as nossas batalhas.
Mas Senaqueribe teve outra estratégia. Ele chama um homem chamado Rabsaque. Eu queria que você repetisse esse nome comigo, Rabsaque. Esse homem, ele tinha um diferencial dos outros. Ele era um oficial, um mensageiro. Ele falava a língua do povo hebreu, que na época era o hebraico, ou em algumas versões fala até em judaico, e os assírios falavam aramaico. E esse homem, Rabsaque, ele é induzido a falar algumas palavras, subir no alto e dizer algumas palavras para o povo que está atrás dos muros, que estão os guerreiros que estão em cima dos muros, e o povo que está atrás dos muros. E ele fica por dias falando coisas para aquele pessoal. Mensagem do rei da Síria, Senaqueribe. Ele me lembra muito Golias, que ficava afrontando, antes de Davi enfrentar ele, afrontando o povo, dizendo coisas. Irmãos, a estratégia é a mesma, não muda, o inimigo é o mesmo. Eu separei, tem vários textos, eu separei alguns textos que Rabsaque falou para aquele pessoal. Está lá em 2 Reis 28 ao 32. Segunda Reis 18, do 28 ao 32. Nós já tínhamos combinado tudo. Então, o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, terra de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo, quando diz: o Senhor nos livrará. Meus queridos, Rabsaque fala alguns tipos de palavras. Ele chega a falar em outro texto que se eles não se entregarem, eles vão comer do seu próprio excremento e vão tomar suas próprias urinas. A Bíblia não fala exatamente quantos dias ou quanto tempo Rabsaque fica ameaçando o povo de Jerusalém. Mas o que aquele homem diz? Primeiro, mentiras. Ele começa a falar mentiras. Quem é o pai da mentira? Não sei se vocês sabem. É o inimigo. O diabo é o pai da mentira. Ele começa a falar, fazer promessas que ele não iria cumprir. Se entreguem, que eu vou entregar terra para vocês, que eu vou fazer isso. Mas se entreguem. Quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, o diabo chega e fala: olha, se dobre a mim, e você vai ter cidades, reinos. Meus queridos, quem promete isso, essas promessas não são de Deus. Deus promete uma eternidade, uma vida com Ele. Mas Ele não fica prometendo facilidades, não fica prometendo. Quem promete isso, normalmente é o inimigo. Outra coisa que ele faz
ele começa a se engrandecer. O grande rei da Síria, o poderoso rei, nós vamos acabar com vocês, o grande exército da Síria. A humildade provém de Jesus. Jesus nos ensinou a humildade. Da mesma forma, a soberba vem do inimigo. Quem que não quis ser o que era e quis se comparar a Deus? E foi um anjo caído, devido à sua soberba. Talvez vocês já ouviram uma frase que fala algo assim: esse Deus é o mesmo Deus ontem e hoje. Algo assim, tem uma frase que diz isso. Fala para vocês, o inimigo é o mesmo ontem e hoje. As estratégias, elas são as mesmas. As conversas, elas são as mesmas. E outra coisa que ele faz, que é característica do inimigo, fazer você desacreditar de Deus. O discurso de Ezequias, ele falava: acredito em Deus, né? Nós temos o nosso Deus para guerrear. Eles têm um exército poderoso. Já Rabsaque disse, fez tudo ao contrário. Falou: vocês estão acreditando em Deus? Tem uma das conversas de Rabsaque, ele diz: vocês desmontaram vários deuses, vários altares, e deixaram um só. E vocês acreditam que esse um só Deus vai salvar vocês? O inimigo gosta. O que ele quer fazer é fazer você desacreditar de Deus. Mas vejam, tudo isso era apenas conversa. Apenas ele falou. Você acha que Ezequias ia se abater apenas com conversa? Apenas com diálogo? Na verdade, Senaqueribe, a estratégia dele era bem essa: ficar falando para o povo ouvir, fazer ameaças. Mas ameaças derrubam parede, ameaças ganham guerra, ameaças abatem um homem. Eu vou dizer para vocês, sim, abatem. Isso são dardos inflamados que o inimigo lança, são setas inflamadas que o inimigo lança. Eu quero contar rapidinho uma história minha, uma parte de uma história. 2025 até eu tive no Ministério Cefas aqui, janeiro ou fevereiro, e em março iria subir uma montanha e estava com muita dor nas costas. Eu lembro até quando eu ministrei aqui, eu já senti uma dor enorme, estava vivendo à base de remédio. E enfim, procurei um médico, levei para o médico uns exames, o médico olhou. Uma semana antes de eu subir a montanha, né, num movimento que muitos conhecem, chamado Legendários, ele olhou e falou: olha, tem algo errado na tua torácica aqui. Eu tinha muita dor na lombar, e eu falei para ele: olha, eu estou com dor na lombar, torácica está tudo certo. Ele falou: não, você tem problema na torácica aqui, seria bom você ver um médico especialista em Curitiba. O resumo é que eu não dei bola para aquele médico, subi a montanha mesmo assim, e quando eu desci, eu já tinha formigamento nas pernas, nos pés, uma dificuldade já para caminhar. E esse médico entrou em contato comigo, achou meu celular, provavelmente tinha na clínica, mandou uma mensagem por WhatsApp e perguntou: olha, você já foi no médico lá em Curitiba? E eu falei: não fui ainda. Ele falou: mas você vai? Você quer ir? Eu falei: quero, mas eu ainda não marquei. E ele falou: você me dá acesso até os exames? Eu falei: sim, claro. Mandei os exames para ele, mandei uma foto, ele mandou para o médico. Enfim, o médico lá de Curitiba, entrei em contato com ele, marquei uma consulta. E o resultado de tudo isso, de uma biópsia que ele já fez, marcou para o outro dia, ele falou que eu tinha um tumor na coluna. Até aí tudo bem, eu falei: vamos lá, né? Vamos lutar. E
Enfim, a história é bastante longa, eu vou encurtar. Comecei a tratar com um oncologista, ele queria tirar 3 vértebras, depois ele falou, não, nós vamos ter que mudar a estratégia. E um pouco antes de começar o tratamento oncológico, ele falou, olha, o médico me mandou uma mensagem, assim, na noite, ele falou, eu quero que você venha para cá o mais rápido possível. Eu moro em Francisco Beltrão, e o médico era em Curitiba, né? A gente tem o trabalho, enfim. Mas assim, pegamos as coisas e fomos, eu, minha esposa e minhas filhas. Chegando lá, cheguei numa quinta-feira, internei na sexta. O pastor Márcio me visitou na quinta noite, na casa da minha mãe. Já estava sabendo do que estava acontecendo. E, enfim, eu não sabia o que ele ia fazer nessa cirurgia exatamente, mas entendi que ele ia arrancar o tumor. E eu fiz essa cirurgia. E quando eu levantei, ou quando eu acordei dessa cirurgia, a única coisa que ele falou assim, olha, você vai voltar melhor do que você estava. Essa é a ideia da cirurgia. E, enfim, eu acordei, fiquei 13 dias no hospital, perdi a sensibilidade das pernas para baixo, da cintura para baixo. Eu não sentia. Não sabia se aquilo era normal ou se tinha havido algum erro, porque a cirurgia era de risco. E o pior de tudo, a gente descobriu, eu e minha esposa, que a gente achava que ele ia tirar o tumor, ele nem mexeu no tumor. Ele só achou um espaço para parar de comprimir a medula. E aí eu fiquei mais um tempo em Curitiba, praticamente um mês em Curitiba, porque eu não conseguia fazer uma viagem de carro. Até conversando com o Leandro, né? Leandro passou por algo muito semelhante. E consegui vir de avião para Francisco Beltrão. E logo ia começar o tratamento oncológico. Mas o que acontece, meus irmãos, onde que eu quero chegar, é que eu fiquei ali muito tempo, sem mexer as pernas, sem sentir os pés, sem sentir nada. Uma promessa de um médico que disse não, que eu ia sair melhor. Aí sabe o que aconteceu? Setas começaram a vir. Passou um mês, passou 2 meses, eu só de andador, toda noite, minha esposa tinha que chegar lá, levar minha roupa de noite. Eu só dormia na cama da minha filha, porque eu não conseguia dormir na minha cama e ninguém podia encostar nem perto de mim, porque sentia muita dor nas costas. Tomava remédio de 8 em 8, intercalando com outro remédio, não dormia à noite. Minha esposa chegava de noite, trazia minha roupa, tirava minha roupa, colocava minha roupa, era assim, dormia, acordava, ia para o banho, era sala, quarto. Só que aí passou um mês, passou 2, passou o 3º e praticamente eu não conseguia nem erguer, assim, tirar isso aqui do chão a perna. Eu falei, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Meus irmãos, eu digo para vocês, todo dia eu não deixava minha família ver, mas todo dia eu chorava. A minha oração para Deus, eu não falo isso com alegria, queria que meu testemunho fosse outro. Mas todo dia eu falava para Deus, principalmente embaixo do chuveiro, onde que não tinha ninguém. Eu falava, Senhor, me leva, está tudo certo, mas me leva. Eu já não estou conseguindo, eu não estou tendo mais forças. E continuava. Eu quero encurtar a história, até que um dia, minha esposa que está sentada, ela é delicada quando quer, ela me viu sentado no sofá. E eu sentava naquele sofá com a cara de derrota. Meus amigos iam me visitar. Uns 30 segundos eu ficava feliz. Depois disso eu tinha vontade de mandar eles embora, porque eu queria ficar sozinho, eu não queria ver ninguém. Tinha muitos irmãos que iam lá orar comigo, falar comigo, me alegrar, e não havia alegria. Até que um dia,
Eu tinha prometido para mim que eu não ia chorar. Até que um dia a minha esposa, ela chegou, olhou para mim no sofá e falou: olha, sabe o que tua filha disse para mim? A Lavínia, que está ali sentada. Será que o pai não acredita mais naquele Deus dele? Naquele Deus que ele fala? Se ele não acredita mais em Deus? Talvez fosse uma palavra tão simples, algo tão... Mas eu senti tanta vergonha de mim, tanta vergonha. A questão é da minha mente se comportar como um derrotado. Sabe, se não voltasse, tinha que estar tudo certo. O que eu não posso e o que vocês não podem é ter uma mente de derrotado. Porque Deus não nos criou, não nos fez para ser derrotados. Nós temos um Deus. Por isso a pergunta: o quanto você confia em Deus? Se me fizessem essa pergunta antes disso, talvez eu dissesse um montão, muito, mas não foi isso que eu mostrei. E quando minha esposa falou isso, eu senti que eu estava envergonhando Deus. Foi como se alguém colocasse um espelho na minha frente e Deus falasse: está vendo? Está vendo o testemunho que você dá? Está vendo o quanto você crê em mim? O autor ali dizia assim: quando que eu te deixei? Foi muito duro. Doeu mais que a própria dor. Talvez eu nunca tinha falado isso para elas, mas aquilo mexeu muito comigo, muito. Alguma coisa ali revirou lá dentro. Meus queridos, talvez vocês já tenham ouvido também setas. Acredito que não, talvez o pastor não, mas falar: por que uma igreja desse tamanho? Para que isso? Talvez aqui ninguém ouviu falar assim: você vai no domingo na igreja? Para quê? Ou está online hoje, tudo online, né? Tá o pessoal assistindo. Por que você vai lá? Meus queridos, isso são setas falando: você, olha, você não pode, você não consegue. Falando: essa doença não tem cura. Depois que você começou, você não vai ser curado dessa doença. Meus queridos, eu não estou aqui condenando, porque tem pessoas que ainda não conheceram Jesus e que são usadas pelo inimigo. Não são culpa delas, mas elas ainda não conheceram um Deus para falar que o Deus que habita em nós é mais forte do que Deus habita no mundo. Mas o apóstolo Paulo, Efésios 6:16, apóstolo Paulo nos ensina a como lutar com essas flechas, essas setas inflamadas do inimigo. Paulo diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo é uma arma de defesa. O escudo vai impedir que as setas cheguem em você, mas o escudo, ele não impede que as flechas sejam lançadas. Todos nós estamos aqui, ali, ouvindo muitas coisas. A questão é: o que passa pelo escudo da fé? O que deixa o escudo da fé, você abaixar o escudo da fé para essas setas passarem? Meus irmãos, as setas são lançadas, está tudo certo, e elas vão ser lançadas, e elas vão continuar lançadas, porque é trabalho do maligno fazer isso. Não tem problema em seta ser lançada, mas o problema é quando essas setas passam. Ezequias era um homem que confiava em Deus, era um homem que tinha esse atributo. Vocês acham que Ezequias se abateu? Você acha que Ezequias
deixou que essas setas passassem? Porque homens chegaram para Ezequias e começaram a falar: olha, Senaqueribe mandou dizer isso, Senaqueribe mandou dizer aquilo. Ezequias, que era um homem que confiava em Deus, será que Ezequias deixa passar essas setas? 2 Reis 19, versículo 1. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Meus queridos, Ezequias também sentiu. Ezequias colocou roupa de luto. Ezequias se entristeceu. Essa palavra eu já ministrei há algum tempo atrás, mas essa palavra o Senhor me deu, e para falar: você não é o único que deixou passar. Filho, você não é o único. Ezequias se abateu. Ezequias também sentiu. Nós somos humanos, nós falhamos. Não tem problema se você deixou se abater. O problema é se você ficar parado nesse local. Porque o deserto ele vem para mim, vem para você. Só que o deserto é lugar de passagem. Você não ficou lá para morar. Deus não colocou o deserto como um local que você vai habitar. Elias, profeta Elias, ele se escondeu na caverna e pediu para Deus levar ele. São setas que vêm, setas que são lançadas diariamente na vida de cada um. E se nós não tivermos fortalecidos com o escudo da fé, elas vão passar. Mas se elas passarem, nós temos um Deus que está ali para nos puxar. Só que Ezequias, ele sentiu, ele acusou o golpe, mas ele não ficou parado, ele não se acomodou, e ele tomou duas grandes decisões. A primeira, ele procurou um homem de Deus. Ezequias, ele vai e pede para algumas pessoas falarem para Isaías, que era o profeta, o que estava acontecendo. 2 Reis 19. Olha, tá rápido, hein, pastor? Merece um aumento, hein? Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com um pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão, de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem força para fazê-los nascer. Pode deixar nesse texto um pouquinho? Ezequias, ele chegou para o profeta, mandou alguns homens falar para o profeta: olha, hoje é dia de tristeza, de angústia, de dor. Nós estamos com uma mulher para dar à luz, que seria um momento de alegria, mas nós não temos força. Ezequias, ele estava abatido. Ele estava abatido. Mas ele teve a segunda ação dele. 2 Reis 19, versículo 15. Ezequias orou ao Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ele orou. Muitas vezes nós oramos, nós pedimos, mas nós, por acharmos que Deus não deu resposta de imediato, você acha que
Muitas vezes o Senhor se cala. Muitas vezes o Senhor espera. Mas uma coisa eu digo: Ele não deixa de ouvir. Ele não deixa de ouvir. Ele está te ouvindo. Talvez a gente desacredite por circunstâncias, porque a gente olha em volta da gente o que está acontecendo e a gente não entende lá na frente o que Deus vai fazer. Mas muitas vezes a gente para, a gente desiste. A minha oração, ela começou a mudar depois de um tempo. Como eu disse para vocês, chegou um tempo que a minha oração era: Senhor, me leva. Senhor, me leva. Não é a oração que a gente deve fazer. Eu senti muita vergonha, sabe? Mas Deus coloca pessoas, anjos ao teu redor. Em todo momento Deus mandava pessoas dizerem coisas para mim. A questão é qual ouvido que você vai colocar. A quem você vai deixar passar a informação. E as pessoas falavam: está tudo certo, para com isso. Eu não queria saber de nada. Eu estava que nem Elias, eu queria morrer. Com 3, 4 meses, eu não tinha nem expectativa. 4 meses não digo, mas com 3 meses de voltar assim a andar como estou andando. Com 6 meses, exatamente quando fez 6 meses, eu volto a trabalhar e visto uma farda. Meus queridos, eu nem imaginava isso na minha mente, voltar a trabalhar. Mas Deus muitas vezes Ele testa a nossa coragem, a nossa fé, e o quanto você confia nele. Ezequias confiou no Senhor. 2 Reis 19, do 32 ao 34. Deus ouviu a oração de Ezequias, como Ele ouve a minha e a sua. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirás a cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. O Senhor tem promessa na minha vida. O Senhor tem promessa na sua vida. Deus, Ele está te ouvindo. E a partir do momento que Ele declara, não existe nada nesse mundo que vai separar você da promessa de Deus. Deus prometeu que ia livrar aquele povo. 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Ezequias não precisou mandar nenhum homem para lá. Um anjo do Senhor acabou com todos os homens no acampamento inimigo. Meus irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Deus age. Muitas vezes nós podemos dizer, teve um irmão aqui do louvor que falou,
que Deus, a gente não entende aquilo que Deus manda para a gente. Realmente a gente não entende. Mas não cabe a nós entender. Cabe a gente seguir, a gente caminhar. Se você entregou a tua vida para Ele, é Ele que sabe o teu destino. Muitas vezes nós entregamos, Salmo 37, versículo 5, diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o restante Ele fará. Muitas vezes nós entregamos o caminho a Ele, só que às vezes o volante vai virando e vai indo para um lado, e você fala, Deus, vou te ajudar um pouquinho aqui, e você acaba mudando a rota. É entregar o caminho, é entregar. É como erguer as mãos do volante e falar, é o Senhor que conduz. É difícil, não é fácil. A segunda parte desse versículo diz, confia nele. Ter confiança em Deus é igual aquele pai que fala para a criança, pula. É a mesma coisa. Muitas vezes a gente não está vendo o chão e Deus está falando, vai para frente. E você quer saber como que eu vou, como que eu faço. Mas Deus só fala, vá. E a terceira parte é com Ele, é com Deus. O Ministério do Louvor, se já quiser vindo para cá. Eu quero encerrar dizendo para você que isso veio agora no meu coração. Dizendo para você que teve um sonho e muitas vezes palavras fizeram enterrar esse sonho, porque talvez você não fosse capaz, você não tivesse a capacidade. Se Deus falou e Ele está te conduzindo, você é capaz. Conheço o pastor, conheço um pouco aqui. Isso aqui é um milagre. Eu não vejo outra forma de falar, isso aqui é um milagre. Aleluia. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser transformadas, mas por causa do que alguém acreditou. Não foi uma pessoa, eu creio que muitas pessoas acreditaram e confiaram. Eu quero encerrar dizendo, eu quero fazer uma oração para encerrar. Mas confie em Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o lado. Não deixe que as circunstâncias façam com que você desista, desanime e enterre seu sonho. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar para encerrar. Mas se o Espírito Santo colocou algum sonho que está lá ainda escondido, que você enterrou, mas que era uma promessa na tua vida, coloque em oração. Coloque em oração. Se você conhece alguma pessoa que está desanimada, alguém que talvez abaixou o escudo, vai lá, erga o escudo dela, fale com ela. Tem pessoas que hoje estão desacreditadas, porque não conhecem esse Deus maravilhoso e poderoso que nós conhecemos.